Pois bem, meus amigos, no trabalho de hoje nós trazemos a parábola da espiga. A parábola anotada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 a 29, aborda como acontece a trajetória evolutiva do ser espiritual até o seu despertar da consciência. Diz assim a parábola: disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o fruto. Primeiro aparece a planta, ela brota e cresce. Depois a espiga. E mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Muito bem, em primeiro, Jesus, na qualidade de governador do orbe, Espírito máximo, de máxima grandeza, para nós que estagiamos na terra, guia e modelo da humanidade, ele poderia ter se utilizado de linguagem que quisesse, poderia ter construído seu ensino com as ferramentas que poderiam até ser desconhecidas por nós, porque é difícil comparar nossa limitação espiritual com a grandeza do Espírito de Jesus. E nenhum mestre, por mais grandioso que seja, não pode dispensar o básico. E o mestre ensina para fazer ser entendido. E Jesus encontra na sua plateia de ouvintes, há mais de 2000 anos atrás, à beira do mar, cercado por uma multidão, a maioria orientais, em sua grande maioria. Um povo que tem uma cultura diferente, que tem uma língua diferente e uma tradição religiosa. Jesus teve que adaptar seu ensino transcendente ao cotidiano daquelas pessoas. Por isso, ele ensinava por parábolas. E aqui nós queremos destacar um aspecto. O conteúdo do ensino de Jesus tange, toca aspectos imperecíveis. Porque Jesus, ele não fala para um encarnado, ele não fala para uma nação específica. Jesus fala para o espírito imortal, porque ele fala das leis divinas que regem os nossos destinos. E foi graças ao codificador Allan Kardec
que nós começamos a compreender o espírito imortal rumo ao aperfeiçoamento. É uma parábola curta, de apenas 4 versículos, porém muito profunda, e que retrata a trajetória do ser espiritual, da consciência de sono para o despertar da consciência. Diz o primeiro versículo: o reino de Deus. Que reino seria este? Em várias parábolas do Evangelho, Jesus nos fala sobre o reino de Deus, ou sobre o reino dos céus. O símbolo é referente ao processo de evolução do ser espiritual pela prática das virtudes. Buscar o reino de Deus é evoluir até a plenitude, no caminho para o equilíbrio existencial. É sairmos da consciência do sono para a consciência desperta, até nos tornarmos seres existenciais. É assim que nos aproximamos de Deus, pelo conhecimento da verdade, até a angelitude, como exara a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Inclusive, este reino nós pedimos em oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Vejam a pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? A resposta dos benfeitores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Observem aqui: deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. É interessante, muitas vezes eu inclusive não prestava muita atenção. Deus nos deu a cada um uma missão, que é de buscar a perfeição. Pergunta ainda Kardec: segundo isso, os espíritos seriam, em sua origem, como as crianças, ignorantes e sem experiências, adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? E os espíritos respondem: sim, a comparação é justa. Em sua origem sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo a sua docilidade. Ela aproveita mais ou menos dos ensinamentos dos pais. E isso nós sabemos. Quando temos nossos filhos pequenos, os ensinamos o que pode fazer, que tem que cuidar para não se machucar, para não cair, para não tocar numa chaleira quente. Enfim, a gente vai passando os conhecimentos para esta criança até ela ficar adulta e conseguir entender. Assim
é o nosso processo da evolução. Esse processo ele é realizado pelo plantio do bem e do amor em nossos corações, e que irá gerar felicidade plena, assim como um pai e uma mãe se alegram quando o filho aprende alguma lição que eles ensinam. Todos nós estamos encarnados para edificar o reino de Deus dentro de nós. Então, o reino é como um homem. Que homem seria este? Este homem representa cada ser espiritual, encarnado ou desencarnado, compreendendo a humanidade inteira, e que é convidado a evoluir em processo individual e intransferível. Ou seja, todos nós representam, cada um de nós representa este homem, que joga a semente. A semente, ela simboliza a essência divina que nós somos, que traz em si a consciência onde está escrita a lei de Deus, conforme exara a questão 621 do Livro dos Espíritos. Se nós perguntarmos a um muçulmano onde está escrita a lei de Deus, ele dirá que é no Alcorão. Se perguntarmos a um judeu, ele dirá que é na Torá que está escrita a lei de Deus. Se perguntarmos a um cristão, ele dirá que a lei de Deus está escrita na Bíblia. Mas esta lei, Deus nos colocou, escreveu em nossa consciência. Em nossa consciência ela foi plantada. Somos criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, para evoluir em sua direção. E a evolução ela acontece a partir desta semente divina, que independentemente da nossa vontade, cumprirá o seu mistério, porque foi criada para se desenvolver e não para permanecer estéril. No entanto, a produção do fruto, esse será resultado de uma ação da nossa parte. Todos nós trazemos em nossa consciência o convite divino para frutificar, e a partir da semente. Contudo, o processo de despertamento, ele é gradativo, ele é lento, assim como das nossas crianças, até que elas aprendem rápido ultimamente, não é mesmo? Que joga a semente na terra. É possível a semente frutificar, germinar, sem a presença da terra? Não. O que então simboliza a terra? A terra somos nós, meus amigos, somos nós, meus irmãos. Nas várias existências sucessivas em que nós somos convidados a plantar a semente divina em nós mesmos, de forma autoconsciente. Se a semente é o essencial em nós mesmos, jogar a semente na terra simboliza a ação consciente em direção das virtudes que nós devemos adquirir, que nós devemos trabalhar. Existe o querer em nível do desejo e o querer em nível
de ação. E Jesus, ele está falando que o reino de Deus surge como fruto de ação humana em direção à própria evolução. Nós estamos encarnados para fazer com que a semente divina brote, cresça e frutifique. Portanto, a semente é lançada em nosso próprio ser espiritual, que traz na própria consciência as sementes das leis divinas e das virtudes a serem desenvolvidas. A semente vai ser colocada na terra. Nós sabemos que existem terras mais férteis e menos férteis, terras mais adubadas e menos adubadas, mas todos nós somos a terra divina, na qual o ser espiritual lançará a semente. E o reino de Deus é a busca da evolução, do nosso crescimento, com a aquisição das virtudes essenciais pela prática das leis divinas. Versículo 27 diz: quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Vamos ver o que Jesus quis dizer. O significado deste versículo é muito profundo. As palavras acordado e dormindo simbolizam respectivamente a nossa consciência. A nossa consciência desperta e a nossa consciência do sono, onde ainda nós cometemos muitos desatinos sem darmos conta. Na consciência desperta, a pessoa tem consciência do seu processo evolutivo, da imortalidade da alma, das leis de evolução, a conquista das virtudes, como o amor, a caridade. Quando a pessoa está em consciência do sono, ela não tem, permanecendo em uma subconsciência quanto à própria evolução, para despertar mais tarde. Jesus diz que em quaisquer circunstâncias a semente brota e cresce sem ele saber como isso acontece. O mestre simboliza aqui o processo da evolução humana. Quando a pessoa ainda se encontra numa fase de consciência de sono, rebelando-se contra as leis divinas, pois a evolução ela acontece de forma passiva e horizontal da vida, e a pessoa não percebe o que acontece. Somente quando o indivíduo cai em si, desperta para a realidade e começa a evoluir na vertical, ou seja, utilizando de forma adequada o seu livre-arbítrio, conforme registrado na segunda parte. Vocês lembram ou já ouviram falar do filho pródigo, do irmão mais novo? Quando ele sai,
ele sai para gozar a vida. Mas quando ele volta arrependido, ele começa a trabalhar, pedindo o perdão ao Pai. E começa a trabalhar em função do equilíbrio, para depois de deixar de sofrer. Os séculos de aprendizado passivo e ativo na consciência do ser espiritual que nós somos imprimem as características que vão construindo sua individualidade enquanto criação original de Deus. Quer que estejamos conscientes ou não da nossa destinação, as experiências sucessivas vão nos emoldurando nossas escolhas e despertando por meio das provas e expiações o que existe de mais puro dentro de nós, que é a nossa consciência divina. Nós vamos aprendendo no nosso dia a dia, em nossas reencarnações, superando até despertarmos. Esta fatalidade para o bem, o bom e o nobre não sugere por uma determinação, não surge por uma determinação compulsória, mas por uma programação inevitável e íncita no cerne do espírito imortal. Jesus simboliza nesta parábola. De fato, o bem é inexorável, mas a sua manifestação, ela possui incontáveis caminhos até que se chegue o momento em que espontaneamente o ser espiritual deseje, pelo próprio livre-arbítrio e sua própria vontade, buscar o bem eterno. Por que o espírito precisa desejar o bem por livre escolha e pela força de vontade? Porque Deus, meus amigos, Ele não age senão por meio de suas leis. E como o livre-arbítrio e a vontade são leis da criação, é necessário que a lei divina se cumpra. Por isto, cedo ou tarde, o Espírito irá despertar. Nós iremos despertar para a evolução ativa em direção ao bem. Versículo 28. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Como a terra é símbolo de nós mesmos e de nossa destinação, é a angelitude, nós fomos criados para evoluir sempre até a pureza espiritual. Tanto de forma horizontal, onde o sujeito adquire a inteligência intelectual, mas não desperta para os valores espirituais. O fruto sempre surgirá da terra a partir desse processo evolutivo. Neste versículo nós temos 3 símbolos importantes, muito profundos, que é a planta, a espiga e os grãos. A planta, ela representa o primeiro estágio da evolução do ser espiritual, em que ele está em consciência de sono,
não dando conta do próprio processo evolutivo da vida. Do ponto de vista do indivíduo, é a fase em que o ser espiritual está desenvolvendo o conhecimento intelectual apenas, enraizando as leis divinas na inteligência. A espiga representa o início do despertar da consciência, que o ser espiritual começa a sentir as leis divinas na sua consciência, antevendo a possibilidade de evoluir. Neste período, ainda a indolência toma conta dele, não lhe permitindo realizar o esforço necessário para se tornar um ser consciente. Um pouco mais de caminhada nesta senda evolutiva para que o ser espiritual possa sentir amplamente as leis divinas em si próprio. E os grãos que enchem a espiga representam a consciência plenamente desperta, na qual o ser espiritual evolui intensamente na vertical, ou seja, ele se dá conta das leis divinas que regem a nossa vida, da existência de Deus. O grão cheio da espiga é a fase da vivência das leis divinas. É quando nós nos dispomos a nos oferecer para o trabalho do bem, absorvendo, pondo em prática as virtudes que podemos conquistar, que é o amor, entre elas o perdão, a caridade. No versículo 29, quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Qual é o significado da espiga madura? Vejam, a espiga madura, colhida, se transforma em pão para alimentar todos aqueles que têm fome. O significado simbólico deste versículo diz respeito ao ser consciente, amadurecido e ativo no trabalho de desenvolvimento das virtudes do coração. Grãos de espiga madura, que usa o seu livre-arbítrio para o alto amor, para amar o próximo e amar a si mesmo, evoluindo proativamente na vertical da vida até a condição de ser existencial. Aquele que desperta plenamente a sua consciência jamais fica encastelado no egoísmo e no egocentrismo. Ao contrário, torna-se instrumento do bem operante, pois desenvolveu o bem em si mesmo, a ponto de tornar-se instrumento da paz do Senhor, conforme orienta Francisco de Assis em sua oração. Quando nos tornamos instrumentos de Jesus, o pão da vida, vamos saciar definitivamente a nossa fome e auxiliar
os demais a fazer o mesmo, porque este é o objetivo da vida: produzir os frutos em abundância, segundo a lei de solidariedade a que somos convidados a praticar. Quando a vivência do amor começa a produzir frutos, seus primeiros frutos, a espiga, logo é ceifada, isto é, distribuída e colhida para os que precisam destes frutos. É a vivência do amor, é uma das leis morais da vida, e sua principal característica é a sublime capacidade de doação. A história mostra diversos exemplos de doação. Muhammad Gandhi, Madre Teresa, Francisco de Assis, Chico Xavier e outros. Ela é naturalmente ceifada, pois é de natureza dos que já vivenciam o amor entregá-lo por meio de profunda abnegação e exemplo aos que passam fome e sede de vivência real. Todos aqueles que ainda não experimentaram essa realidade transcendente de viver o amor estão com fome destes exemplos. Ao lermos, ao analisarmos esses exemplos, podemos compreender quanta doação estas criaturas realizaram, quanto amor elas distribuíram. Eis porque Jesus se fez presente na terra para amenizar os famintos de referência real. Por isso, até hoje, o Cristo é a nossa maior referência. Ele veio à terra para se doar, pois que a maior expressão do amor é a vivência. Jamais entenderíamos se não houvesse quem nos demonstrasse a sublimidade deste ato por meio da vivência. Para finalizar, a foice que ceifa representa a atitude natural do ser existencial, que em sintonia com o Mestre Jesus se doa para que o fruto da colheita se transforme em pão, como Ele nos ensinou, e todos possamos se saciar com o amor real. Queridos amigos, queridos irmãos, Jesus nos deixou os seus ensinamentos. Ele se fez presente como referência para nós, com a finalidade de adiantarmos o nosso processo evolutivo, seguindo o seu exemplo. E devemos nos lembrar que Deus nos deu a cada um de nós uma missão, que é a de buscarmos esta perfeição, este processo, este adiantamento, e nos aproximarmos dele, e obter ali, assim, a felicidade